Olá, começa a partir de agora mais um programa Rede de Olhares aqui pela UX TV. Hoje nós estamos no formato Rede Cabeças para debater a importância das manifestações aqui no nosso país. Vamos analisar as consequências desses movimentos na economia, na política e também na sociedade. Domingo, dia 8 de março. Durante o pronunciamento em rede nacional da presidente Dilma Rousseff, houve panelaço em várias capitais brasileiras, como Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Belém, Recife, Maceió e Fortaleza. Sexta-feira, dia 13 de março. Milhares de pessoas vão às ruas numa manifestação intitulada Ato Nacional em Defesa da Petrobras, dos Direitos e da Reforma Política. Porque nós não queremos o nosso dinheiro da Petrobras. Convocadas pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, a UNE, União Nacional dos Estudantes e o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, as manifestações foram registradas em 21 estados e Distrito Federal. Domingo, dia 15 de março. Milhares de pessoas vestidas de verde e amarelo participaram de manifestações em todo o país. Os protestos foram organizados por diferentes grupos. A maior parte pediu pelo fim da corrupção. Houve grupos que reivindicaram a saída da presidente Dilma Rousseff. Refrões em defesa da Petrobras também foram ouvidos. As convocações foram feitas principalmente pelas redes sociais. Em Porto Alegre, foram 100 mil pessoas, segundo dados da Brigada Militar, e em Caxias do Sul, 60 mil. Bem-vindos a todos. Eu começo com a nossa primeira pergunta, comum a todos os convidados. Nós tivemos hoje, quarta-feira, o anúncio de medidas, um pacote de medidas anticorrupção do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para o presidente do Senado. E eu pergunto, então, mas o que muda no Brasil após essas manifestações? O que cada um de vocês percebem com relação a isso? Boa noite, os convidados, colegas. Eu entendo que esse impacto de movimento na sociedade sempre é válido. E em 2013 tivemos que foram anunciadas muitas medidas e parece que ficou meio parado. Eu espero agora que esse pacote seja realmente efetivado. Professora Maria Carolina Gulo, o que muda a partir de agora, depois dessas manifestações, desse clamor público? Olha, primeiro boa noite a todos os colegas de mesa. Na verdade, o governo hoje vive uma crise de confiança, né? Não só o governo, como toda a classe política. E essa crise de confiança é que está impactando a economia, tanto aqui dentro quanto lá fora. O olhar do mundo para o Brasil também está sendo, nesse momento, repensado, está sendo analisado, e isso nos interessa muito. Por que essa crise de confiança? Porque a economia a gente não consegue crescer, a gente está com uma estagnação já há praticamente um ano. Aqui em Caxias, por exemplo, nós temos números que revelam que nós fechamos 2014 com números muito ruins e começamos em 2015 também com números muito ruins. Então, tanto a indústria quanto o comércio estão se ressentindo muito dessa crise. E a crise de confiança do governo nesse sentido, me parece que vai muito na questão de que, para corrigir o rumo econômico, o rumo da economia, são necessárias medidas chamadas tradicionais ou ortodoxas, que estão sendo implementadas pelo ministro da Fazenda, né, que também é de uma tendência ortodoxa, é um representante do sistema financeiro. Só que isso vai de encontro às políticas tradicionais do PT e do próprio governo Dilma e do governo Lula. Ou seja, significa cortar gastos, significa cortar alguns benefícios, significa mexer em alguns direitos.
E isso está dando o conflito e a crise de confiança no governo. Professora, a senhora acha que essas manifestações têm impactado na economia, até de investidores estrangeiros? Como é que o mundo está vendo essas manifestações pelo viés econômico mesmo? Por isso mesmo, essas imagens estão percorrendo o mundo. Eu estava acompanhando a televisão domingo, pude ver algumas manchetes dos principais jornais do mundo e cada um, obviamente, dá o seu relato, né? Da sua visão daquele momento. Então, uns diziam que era uma manifestação contra a presidenta Dilma, outros diziam que era uma manifestação contra a corrupção, outros diziam que era um pedido de intervenção militar, enfim. Cada jornal botava o seu foco, o seu olhar. Isso também é um problema, porque as informações elas ficam assimétricas, né? E o mundo fica sem saber exatamente o que está acontecendo aqui dentro. Isso, do ponto de vista econômico, é muito ruim. Mostra uma insegurança no país, um ambiente nada seguro para investimentos e, portanto, a gente tem aí a própria resposta, que é o dólar aumentando todos os dias. Ok, obrigada por enquanto. Professor Roberto Radins, é um momento histórico que estamos vivendo também? É mais um momento histórico. É um conjunto de momentos que a gente consegue pontuar com uma certa clareza, né? O Ricardo já lembrou alguns dos momentos mais próximos que a gente experienciou na sociedade brasileira, né? Mas a gente pode lembrar outros movimentos de importância semelhante, como o do impeachment do Collor, o movimento das diretas já, os movimentos que nós tivemos no período que antecedeu o golpe de 64. Tá? Então, nós temos alguns movimentos que são significativos e onde a gente teve a participação da sociedade brasileira, com diversas motivações, tá? Carregando demandas específicas para cada um desses momentos que a gente citou. Agora, quando tu colocas, né, como mote de reflexão aqui, o que muda? E eu queria pensar um pouco a respeito do que muda. Tá? Então, para mudar alguma coisa, a gente tem que pensar no que está posto, no que está na realidade que a gente está vivendo. Né? A Carol vinha falando aí da crise de confiança. Tá? Eu acho que, de fato, nós temos uma grande crise de confiança. O capitalismo, historicamente, se ressentiu de confiança. Se nós lembrarmos, por exemplo, a queda da Bolsa de Nova York, em 29, né, esse elemento está presente. O capitalismo passa por momentos de crise de confiança e isso leva a uma mudança, né, uma adaptação. Né? O capitalismo tem uma capacidade impressionante de se transformar, de passar por uma metamorfose, né, e reaparecer novamente. Então, há uma crise, sim, de confiança. Essa crise de confiança, na avaliação da Carol, em grande medida, ela recai sobre o governo. Para mim, governo é uma coisa muito genérica e a primeira crítica que eu faria a maneira como a grande mídia está tratando esses acontecimentos é a generalização, né? Trabalhar governo é uma coisa muito ampla. Na realidade, deste governo, né, a grande mídia, ela pinça, né, ela escolhe alguns pontos aí para identificar e para fugir um pouco dessa generalização. E aí os cartazes, né, falando da presidente, né, da necessidade até mesmo de uma coisa que me parece que é improvável, se não aparecer algo muito grave, né, na atual conjuntura, impeachment é discurso golpista. Temos um representante do empresariado caxiense aqui, através da SIC de Caxias do Sul. Eu gostaria de saber qual foi a posição da SIC com relação às manifestações e se o senhor concorda com as palavras do professor Radins também. Bom, Viviane, boa noite aos nossos telespectadores, aos nossos colegas de debate aí. Eu acho que nós estamos sim vivendo um momento histórico e acho que a nossa geração, nós aqui mais ou menos somos contemporâneos, está tendo o prazer, o privilégio de viver dois momentos históricos. A nossa geração muito pouco viveu o golpe de 64, diretas já, isso era algo mais distante, mas o fora Collor e o fora Dilma são momentos históricos que nós estamos tendo o privilégio de viver. Eu acho que tem alguns recados importantes no domingo. Primeiro, é maravilhoso ver o nosso Brasil vestido de Brasil.
Em alguns momentos recentes, nós, por questões que não vêm ao caso, a gente aprendeu a ver o Brasil de outras cores. Eu acho que o Brasil é verde e amarelo. O recado que eu leio lá é: basta, não dá mais para a gente carregar este fardo que nós criamos. E eu acho que tem algumas visões aí importantes que nesses últimos anos nos foram colocadas. Essa história do nós e eles, dos vermelhos e dos azuis, dos bonitos e dos feios, esta divisão não existe, nós somos brasileiros, nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender que feio é ser miserável, bonito é a gente trabalhar. É por trabalho que nós vamos superar a crise. Existe um Brasil que precisa encarar de frente os seus problemas. E que eu leio claramente que os problemas que o Brasil tem, professora Carolina, desaguam sim no momento econômico, que é péssimo, nós todos os dias temos notícias ruins. Mas principalmente é um problema político. Nós hoje, agora, 1 hora e pouco atrás, nós tivemos um ministro de Estado que pediu demissão. 2 meses de governo e o homem pede demissão. Ora, olha que situação a gente chegou. Nós temos 39 ministérios, meu Deus, isso não existe em lugar nenhum. Isso são problemas políticos. Nós temos uma base de governo completamente fragmentada. Nós assistimos um espetáculo quase que circense no domingo à noite, quando nós vimos o governo se manifestar sobre a crise. Isso é, professora, lá nos nossos manuais de administração de crise, é primário. O líder tem que administrar a crise. Se vai cair um avião, quem vai dar entrevista não vai ser o comissário de voo, vai ser o presidente da companhia que vai lá e vai dizer: caiu o nosso avião e nós vamos tomar as providências. Onde está o nosso líder? Pois bem, ele não estava. Aonde está o vice-líder? Não apareceu. E aí, pasmem, a gente olha para 2 ministros falando de 2 coisas completamente diferentes. Parece que eles tinham combinado um discurso de oposição e situação. Meu Deus, isso é um problema político, essencialmente. A gente está com 25% do ano praticamente transcorrido, com pacotes econômicos no Congresso que não saem do chão, ninguém se entende. Que estabilidade que a gente quer vender? O problema é político, é muito mais central. Eu acho que a gente vive nesse momento, Viviane, o esgotamento de um modelo que se criou nos últimos 12, 15, 18 anos, tratar a economia com subsídios, com bondades, não gerar competitividade, isso tem um preço. Eu estou falando um pouco da economia, professora, desculpa entrar na sua área, tranquilo. Mas isso tem um preço e nós estamos pagando hoje esse preço. Nós fizemos bondades demasiadas para um caixa que não existia. E desembocou no quê? No final de semana. Nós vimos tudo isso acontecer no domingo, uma manifestação muito bonita. Sim. Nós temos um trecho do discurso da presidente Dilma que ela fez, então, na segunda-feira, durante a solenidade para a sanção do novo Código de Processo Civil. Então, esse discurso é um trecho que a gente vai rever agora e depois comentar. Nunca mais no Brasil nós vamos ver pessoas que, ao manifestarem sua opinião, seja contra quem quer que seja, inclusive a presidência da República, possam sofrer quaisquer consequências. Nunca mais isso vai acontecer. Valeu a pena lutar pela liberdade, valeu a pena lutar pela democracia. Este país está mais forte que nunca. Professor Ricardo, vale a pena lutar? Vale a pena ir para as ruas? Com certeza. Faço essa pergunta para o senhor. Pegando um pouco da fala dos colegas, eu só queria lembrar o seguinte: a democracia se supõe partidos políticos. Se estão mal, temos que melhorar. Então me assusta um pouco nessa ideia de se retirar, né, a instituição partido político. Até porque a corrupção não vem de hoje, né? Historicamente no Brasil houve corrupção. É só recordar a história, né? O que houve. Então o que me preocupa é quando se diz que a culpa é da classe política e os outros poderes, como que estão? Faço a reflexão, né? Então tudo tranquilo, não. Só que nós temos que melhorar essa relação. Se nós retirarmos os partidos políticos de cena, é logicamente que não podemos falar em democracia. Aí fica a ditadura de um partido único. Isso seria pior, né? O problema é a fragilidade desses partidos, né?
envolvidos em corrupção. Professor, até para ilustrar um pouco da fala do senhor, foi feita uma pesquisa, então, do perfil dos manifestantes em Porto Alegre, a amostra da empresa Amostra e Index. Então, foi analisado mais de 700 participantes de 25 a 44 anos, 42,3%, concluiu o ensino superior 68%, ganha mais de 10 salários mínimos 40%, brancos 87%. Maior problema do Brasil apontado então nessa pesquisa, a corrupção e a maior decepção com a classe política. Tranquilo, não é bom isso, claro que não é. Não se faz também, sempre envolvido. Mas eu diria o judiciário, como está também, não há corrupção dentro do judiciário? Não há? Eu te pergunto. Também há. Então, claro, que a ideia também diz estabilizar o modelo. Tanto é que aí surge essa questão que foi levantada do impeachment da presidente. Queiramos ou não, ela foi democraticamente eleita. Agora, quem é que sabe em quem votou? Entende? O eleitor acompanha essa situação. Se fizesse uma pesquisa, a maioria não sabe quem votou na última eleição. Simplesmente tu dá lá um voto e esquece. Acho que esse movimento, nesse sentido, até me traz uma sensação que a sociedade acordou. Queremos ou não. Não precisamos só ver a Rede Globo, as redes sociais, né? Então parece que o povo vai dar, a partir desse momento, vai dar importância na hora de escolher os representantes. E foi um movimento feito através das redes sociais, principalmente, também, né, pelas redes sociais, né? E alimentado pela mídia, né? Para quem estava olhando a TV domingo, tá? Aí a TV fazia uma ótima propaganda, né? Em tal lugar é às 2 da tarde, em tal lugar era sabe? E aí a coisa vai tomando vulto. Mas eu queria te colocar uma outra questão, que talvez esse seja o nosso conceito-chave, a corrupção. Tá? A corrupção é um problema estrutural, tá? É um problema estrutural do país. Tá? E essa corrupção advém, né? E aí eu falo na condição de quem trabalha com a história, vem de uma tradição política do chamado Estado patrimonialista. Né? Os políticos, né? E a elite, eu acho que a gente não pode dissociar, tá? Se apropriaram historicamente do Estado como patrimônio seu. Tá? Vamos lembrar, se quisermos retroceder, mas para qualquer pessoa minimamente iniciada, por exemplo, na época da República Velha, né, o café com leite dos coronéis, quer dizer, a corrupção é um problema estrutural e é equívoco nós identificarmos a corrupção como um problema do governo. Eu fui no mercado hoje, tá, e eu vi um jovem com um carro muito bacana, tá, estacionando na vaga de deficiente físico. Tá? E o que ele estava fazendo? Ele estava rompendo com um pacto que nós temos na sociedade. Né? Dessa raiz romper, nós vamos ter o termo corrupção. Então, na minha avaliação, é muito pouco aprofundado, né, o que está se fazendo hoje de identificar a corrupção exclusivamente com o governo. Por quê? Porque o governo, ele reflete a sociedade. Não há uma dissociação. E o que está se tentando colocar é o seguinte: a sociedade é boa e o governo é mau. Embora eu tenda a concordar com o senhor que efetivamente a sociedade tem essas mazelas todas, e quando a gente fala na política, no governo, no judiciário, ou seja lá em qual for a instituição, a gente nunca pode esquecer de que qualquer um deles é um corte da sociedade. Claro. Sim. Bom, e então, representando a sociedade. Se há um corte da sociedade, toda a sociedade lá está representada. Não tem como ser diferente. Mas eu temo um pouco quando a gente começa a generalizar as coisas. E acho que por aí também é uma maneira de resolver os problemas. Então, quando a gente fala, a SIC falou muito sobre isso na época da campanha eleitoral. Virou moda dizer que político é bandido. Qual político é bandido? Não é possível que todos sejam iguais. Sim. E quando a gente fala, eu concordo com o senhor, que os partidos... é péssimo. Pronto. Para a democracia é pressuposto sine qua non que existam partidos, do contrário não há democracia. Sim. Bem, quando a gente fala que os partidos estão acabados, nós estamos acabando com a democracia.
Quando nós falamos que os políticos todos são corruptos, nós estamos acabando com a classe política. Mas não tem todos são iguais, tá certo? Quando a gente fala que a corrupção é uma senhora muito antiga, como nós vimos alguém falar há alguns dias, nós estamos generalizando e, de certa forma, admitindo que, bem, corrupção é normal. Então, como ela é muito antiga, ela está aqui, está ali, bom, então é que conviver mesmo. A gente tende a achar normal. Não é possível. Eu acho que é tão corrupto esse rapaz quanto é corrupto aquele que recebeu propina. Os dois têm que ter punição. São casos pontuais, eles têm que ser punidos com o maior rigor. Do contrário, a gente vai entender que tudo é normal. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, mas em seguida a gente volta falando mais sobre essa questão das manifestações no Brasil, o que vai acontecer daqui para frente no nosso país também, em seguidinho. Estamos de volta com o Rede de Olhares, hoje no formato Rede Cabeças, debatendo a questão das manifestações no Brasil, as causas e também as consequências para o futuro da democracia no país. Queria trazer um dado para a mesa, para a gente continuar a discussão, uma pesquisa do Datafolha, de sexta-feira, realizada com os manifestantes de sexta, do protesto encabeçado pela CUT. Neles, 63% acham que a presidente Dilma sabia da corrupção na Petrobras. É a tal do nós e eles, né? Se nós achamos que ela sabia, imagina eles. Mas eu fico me perguntando, né? Nós temos uma classe empresarial no Brasil da mais alta qualidade, né? Com o conjunto de informações os mais precisos possíveis, tá? E eles estão impactados por um temor, né? E essa é a questão da confiança. Afinal de contas, qual é o problema do Brasil? Qual é o problema econômico do Brasil? Nós temos problemas no setor primário. As nossas exportações, elas não são compatíveis, nós temos problemas de balança de comércio, enfim, né? O que nós temos de problemas? A nossa indústria está atrasada, tecnologicamente defasada. São só questões que eu estou levantando, mas o que eu quero chegar num outro ponto. Dentro da tradição da análise da escola da historiográfica francesa, eles sempre falam de uma coisa que se chama buscar as razões profundas, né? E aí a gente tem que começar a perguntar, mas afinal de contas, o que está acontecendo? Porque eu acho que tem corrupção na Petrobras, né? Teve aqueles problemas? Sim, daqui 3, 4 anos a gente vai ter dados mais confiáveis para avaliar isso, tá? Mas isso por si só é capaz de abalar a confiança da classe empresarial no Brasil, ou essa confiança tem outras razões? Tá? E aí, pensando nas perspectivas de buscar razões profundas, tá? eu coloco na mesa o seguinte: afinal de contas, se nós tivéssemos um inimigo fora do Brasil, tá? Alguém que quisesse alguma coisa do Brasil, o que ele iria querer? O que nós temos aqui que ainda não está de posse total? O Brasil não tem mais. Não. Já está esgotado. Não, e aí... A água, dependendo do lugar, também não. Nós teríamos a água, São né? Paulo Mas já... eu penso que a gente tem uma coisa que é cobiçada, tá? Pelo grande irmão internacional, em que pese não acreditar na tese. Tá? A crise na Petrobras procura evidenciar, né, a incapacidade, tá, gerencial do governo e das empreiteiras em responder a uma riqueza que está aí, uma riqueza que foi discutida e sobre a qual já há definições de alocação de recursos, a educação do Brizola, tá, para a saúde, enfim, né? Mas me parece que há uma tendência de grupos internacionais de desqualificar a capacidade gerencial da Petrobras e, com isso, forçar um processo de privatização, né, que já aconteceu em parte, se vocês recordarem, a época da Petrobras com X no final. Né? Então, vários setores, né, produtivos da Petrobras passaram também já para a iniciativa privada. E eu penso, mas isso é suspeita. Alguém vai dizer aí, Roberto está defendendo uma teoria da conspiração.
E eu acho que é ingenuidade nossa não pensar que os grupos internacionais possam estar por trás, tá? De alguma forma, movimentando tudo isso para que a Petrobras, tá, possa ser alvo de uma política de desmonte, né, da participação do Estado, ou seja, aquilo que se chama de privatização. Mas eu acho, eu não posso acreditar numa tese dessa. Só respeito, acho que a democracia é boa por isso, né, a gente pode contraditar, mas não posso acreditar nisso. Eu já vi esse papo rolando, não é possível, não é possível. Primeiro que eu acho que é o seguinte, cada um de nós, cidadãos brasileiros, no domingo que passou, devia ter ido à rua com uma bandeira na mão e exigir a estatização da Petrobras. Porque privatizada ela foi. Ela só não foi entregue à ação, mas ela está a serviço de meia dúzia de gato pingado lá que está se servindo muito bem, obrigado. Então, se há algum preço que a Petrobras está pagando, ela está pagando pela incompetência gerencial de quem está administrando ela. Da corrupção, tá? E só quero dar uma palhinha. Queria fazer uma pergunta também. Sobre essa questão da estabilidade que o empresário, o capital em si, né, tanto quer. E é difícil que o empresário acredite, invista e tenha uma relativa certeza e firmeza do retorno que ele vai ter do seu capital no ambiente que a gente está vendo. Se os senhores retornarem a 2 anos atrás, nós vimos alguém dizer que a energia elétrica ia reduzir de preço. 2 anos depois, ela aumenta 50%. Há 1 ano e pouco atrás, nós tivemos alguém lançando um pacote de desoneração da folha, de incentivo, blá, blá, blá. Agora terminou. Que ambiente nós temos para investir, para ter um grau mínimo de segurança? Eu não estou dizendo que desonerar é bom ou é ruim. Eu não estou dizendo que a energia é cara ou é barata. Apenas criar o contraditório de qual caminho eu, empresário, devo seguir. E aí eu vou lá para uma legislação trabalhista que é impensável. É impensável. Quantos Facebooks, quantos Googles, quantos, empresas moderníssimas de serviços nós tivemos a capacidade de destruir no Brasil? Será que se o Facebook tivesse nascido no Brasil, este modelo de negócio, será que ele teria prosperado? Será que quando a gente defende com tanta energia a CLT, que tem muitas virtudes, é verdade, mas será que a gente não está cultuando o passado, o museu? Será que nós temos que quebrar um pouco isso e pensar que a economia precisa de outras ferramentas além da CLT para poder prosperar? Então, essas reformas, professora Carolina, eu concordo com a senhora, é essa mudança que vai dar competitividade, que vai dar estabilidade para se investir. A reforma tributária, só para concluir, é a maior unanimidade nacional, não é verdade? Que não sai, né? Isso tem 30 anos. Além da reforma política. Né? Também, é outra unanimidade nacional. Fazer a que não sai. Para o Celestino, o capitalismo supõe consumidores, para existir capitalismo. E até fazia a provocação para a Carol, o modelo econômico foi apostado muito no consumo, né? Inclusive incentivo, linha branca. Como é que o Celestino vê atual momento? Quem vai pagar essa conta desse impacto aí que está acontecendo? Eu gostaria de... Eu acho que a gente já está pagando, brevemente, para a gente fazer a nossa rodada final. Eu acho que talvez isso sim seja o que mais está cobiçado nesse momento no Brasil. Um mercado potencial consumidor fantástico, de 200 milhões de consumidores, né? Com bom potencial aquisitivo, tá certo? E o preço... Endividado. Oi? Embora endividado. Embora extremamente endividado, que é onde eu ia buscar agora, quem vai pagar essa conta? A economia como um todo já está pagando. Agora a Carol falou a palavra que eu queria ouvir. O endividamento, a sociedade como um todo já está pagando. As pessoas estão consumindo menos. Isso é o reflexo, é um dos motivos da retração econômica que a gente vive. Não há mais capacidade. E a gente não consegue exportar, que seria o natural. Nós temos que crescer pela exportação, pela produção. Mas nós não vamos conseguir, Vivi, se tu me permite, que eu quero retomar a fala do Celestino, que até tinha anotado aqui, que assim, na verdade, nosso problema não é de hoje e a gente tende a mascarar o problema quando a gente não consegue resolver ele na raiz, que é o caso da necessidade da reforma. Então, a gente vem fazendo uma operação aqui, uma operação ali, reduz o IP ali, desonera a folha um pouco aqui, quer dizer, dá um voo de galinha, como a gente chama, né? O Brasil cresce um pouquinho em um ano, daí no outro ano cai de novo, porque tem que retomar esses impostos e tal.
Então, esse se vai, não vai, ele causa uma sensação de ambiente de incertezas. E é por isso que o empresário, ele pensa muito antes de fazer um investimento. Porque ele faz um investimento baseado numa viabilidade econômica, baseada numa projeção de cenário, baseado numa inflação, baseado numa legislação, baseado numa carga tributária. Aí, dali um ano, muda tudo, né? A carga tributária ou aumenta ou baixa, ou a energia aumenta ou baixa, enfim. Todo o planejamento dele tem que se adequar. Né? Então, ele não tem um ambiente propício para o investimento. E, além de tudo, nós temos problemas crônicos há anos de falta de competitividade. O custo da nossa mão de obra é caro. O custo da infraestrutura, de logística é caríssimo, nós fazemos quase toda a nossa produção, basicamente, ela é escoada por malha rodoviária e nós não temos estradas nem portos para suportar e muito menos aeroportos para suportar. Quer dizer, não adianta a gente produzir bem lá no campo se do campo até chegar no consumidor tem uma ineficiência de produção, distribuição e entrega tão grande que tu perdeu. O que vai chegar aqui para o consumidor, o preço que chega aqui retrata toda essa ineficiência ao longo do processo. Né? Então, a gente paga caro por um produto que poderia estar mais barato se o nosso custo Brasil, chamado custo Brasil, fosse mais em conta, fosse mais barato. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que pensar na reforma, no mínimo na reforma tributária. Mas eu não faço reforma tributária sem reforma política, porque eu preciso que quem esteja lá no Congresso tenha uma noção de país e não de partido, uma noção do que é bom para o país e não o que é bom para mim ou para o meu partido. Gostaria de dar um minuto para as considerações finais. O que vem por aí? Qual é o tema de casa? Qual é a lição todas essas manifestações? Como resolver, como colocar toda essa população, de repente, mais condizente, mais próxima à política como um todo? Posso começar pelo professor Ricardo? Sem entrar na seara da professora Carol, eu diria que vem uma recessão. Estou apontando para isso. Diminuir o investimento, consequentemente, quem vai pagar a conta, quem vai perder seu posto de trabalho. E as manifestações, então, para nós concluirmos, para agilizar. O senhor acha que vai parar por aí ou não? Não, acho que continua. Inclusive, é convocada data de abril novas, né? Eu não sei que essas reformas aí vão ter que acontecer, né? Professora Carol, a crise continua em 2015? A crise do ponto de vista econômico, sim. Ao menos no primeiro semestre não há nenhuma previsão de melhora. E o que nós esperamos é que, a depender dos resultados das primeiras medidas econômicas e o que vai vir de agora em diante, a gente possa, ao longo do segundo semestre, já ter algum resultado para avaliar. Bom, 2015 vai se encerrar, é um ano que nós vamos querer esquecer, e 2016 vai poder, então, começar a colher os frutos dessa reestrutura que estaria acontecendo agora. Mas, para isso, a gente tem outras medidas a serem adotadas ao longo do ano, precisa de um respaldo nessa questão, uma resposta do governo não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político, do ponto de vista social, que ele vai ter que buscar esse cenário, mostrar que sim, investir no Brasil é seguro, vai ter uma política para isso, com um ambiente mais propício, com uma certeza um pouquinho maior em relação ao futuro, ou ao menos num horizonte aí de 5 anos, para que alguém possa fazer um planejamento. Ok. Professor Radins? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que a gente fala de lugares diferentes. O Celestino e a Carol falam na perspectiva da economia e do empresariado. Tá? O Ricardo e eu estamos tentando problematizar algumas questões relativas àquilo que a gente vê a partir da sociedade, não do empresariado. Porque a economia não é só o empresariado. Tá? É preciso pensar isso de maneira mais complexa, né? Bom, com respeito ao que tem para ser feito, né? E é unânime, aí o Celestino já colocou isso, quer dizer, sobretudo uma reforma tributária, mas antes dela a reforma política. Porque a nossa representação no Congresso Nacional é fruto de um modelo eleitoral, né? De investimentos, de campanhas pagas, né? Que faz com que a gente tenha uma classe política lá representada e que não está representando a sociedade.
Então é preciso, de fato... Está representada na corrupção, que está de todos os partidos. Né? Então é urgente, né, que se avance no sentido de se fazer essa reforma política, né, para que a gente possa ter, então... não acho que a gente tenha que pensar no fim da dicotomização democratas e republicanos, pegando aí um país qualquer do mundo, né? Agora, se pensar, porque até lá eles enfrentam problemas, né? No contexto político, mas lá está se discutindo política. Tá? Lá está se discutindo o país. No Brasil nós tivemos, eu não sei, me corrijam aí, mas eu acho que o nosso orçamento ainda não foi votado. Ontem? Foi votado. Foi votado ontem, né? Às pressas, cheio de remendos e super mais ou menos. Então, sabe, são coisas dessa natureza que a gente tem que superar. Ok, obrigada, professor. Celestino. Então, Viviane, bastante fácil essa tua pergunta, né? Então, o que muda, né? Muito simples, né? Eu não sei se a gente vai ter algo objetivo para dizer o que muda. Acho que tem um recado muito claro que está dado, que me parece que a palavra central é basta. Basta de um monte de coisas. Basta dessa blá, blá, blá que a gente referenciou no começo. Acho que a sociedade acordou, professora Carolina, acho que tem esse ingrediente, sim, da selfie, de eu vou porque você vai e assim por diante. Mas tem um sentimento de que, não, vamos tomar de volta aquilo que é nosso. Vamos tomar de volta aquilo que é nosso. Então, eu acho que esses movimentos tendem a continuar assim, concordo, dia 12, 15 de abril já está marcada mais uma movimentação. Acho que o Planalto Central, nessa semana, está preocupado, no mínimo que eu diria. Tem gente lá preocupada. Qual é o grau que cada um está preocupado, eu não sei precisar, mas tem gente preocupada lá. Então, há um recado que chegou lá. Eu acho que eles estão se preocupando lá. A gente espera que tudo se desdobre bem. Ok. Né? Seja qual for a solução, que ande bem. Gente, muito obrigada pela participação de todos, por ajudar a gente e, claro, o nosso público que está em casa a entender esse momento histórico tão importante para a nossa democracia do país, aí com todas essas manifestações. O Rede Cabeças de hoje vai ficando por aqui, a gente se encontra numa próxima e até mais. Fica quietinho, entregamos na hora. Só puxa fila. Eu te ajudei a fazer a provocação.